Amém. Graça e paz a todos. Boa tarde. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos ficar em pé juntos, meus irmãos. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. É motivo de alegria estar na casa do nosso Pai, estar junto com os nossos irmãos. Que venhamos celebrar a alegria. Quem sabe que hoje é o terceiro advento, né? Advento são os 4 domingos, né, que antecedem o Natal, o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus. E hoje é o advento da alegria. O advento da alegria. E Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. A palavra de Deus diz e enfatiza o motivo da alegria, irmãos. Mais adiante a gente vai ver que Paulo está preso em uma cadeia. Paulo está pedindo para os irmãos se alegrarem no Senhor, mesmo preso, mesmo diante das circunstâncias contrárias. E às vezes nossa vida está tudo bem, e mesmo assim nós só reclamamos, só somos tão ingratos. E que nós venhamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o motivo da nossa alegria. A alegria nossa não é de acordo com as circunstâncias, é independente das circunstâncias. A alegria nossa não é nas coisas desse mundo, e sim no Senhor. A nossa alegria é nele. E é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. E quando nós nos alegramos nele, irmãos, tudo faz sentido, tudo cria propósito, tudo cria possibilidades. O impossível acontece, as portas se abrem, o milagre acontece, porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. E quando a nossa esperança está nele, irmãos, nós não somos confundidos, nós não somos enganados, e o nosso Senhor é fiel e justo para fazer hoje novamente uma grande obra no nosso meio. Nós vamos orar e crer com isso, crendo juntos. Vamos fechar os nossos olhos e orar e agradecer ao nosso Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde de domingo. Obrigado por essa semana que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos concedeu misericórdia renovada a cada manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado pela obra da cruz do Calvário. Obrigado pela tua morte. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado pelo teu Espírito Santo derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sopro de vida, Pai. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Bíblia Sagrada. Obrigado, Jesus, pelo pão de cada dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelas nossas vestes. Obrigado, Jesus, pelas condições que o Senhor nos dá, por nos guardar, por nos sustentar, por nos fortalecer diante das lutas e das dificuldades. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por estar sempre conosco, apesar de nós, o Senhor não nos abandona. O Senhor está sempre nos alcançando com a tua graça, nos sustentando com a tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos amigos, pela vida dos nossos irmãos, aqueles que nos fortalecem, aqueles que estão do nosso lado. Obrigado pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares no Brasil. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas portas fechadas também, ó Pai, pelas dificuldades e pelas provações que produzem em nós maturidade, produzem em nós crescimento, produzem em nós fé. E essa fé, ó Pai, em nome de Jesus, vem acompanhada de uma grande convicção que em nome de Jesus continuaremos avançando de maneira grata, de maneira alegre, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, que o Senhor, em nome de Jesus, se faça presente no nosso meio. Que esse culto seja marcante, ó Pai. Que os louvores falem aos nossos corações, que a palavra fale aos nossos corações, que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que seja um dia de
diferente, que nós não venhamos sair da mesma maneira que entramos, que haja transformação de vida, que haja corações quebrantados, que haja olhos abertos, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha realizar o impossível no nosso meio, que o Senhor, em nome de Jesus, seja entronizado em nosso meio, e que tudo que fizermos aponte para Ti, Jesus, pois a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a adoração das nossas vidas. Nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos louvar. Aleluia. Deus possa alimentação. Aleluia. Für die Welt und die
estás aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Queremos entregar o Senhor. Bom, Senhor, aleluia, tu és santo, Senhor. Maravilhoso, Jesus. Deus, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Ó Deus, vem nos tocar, Pai, com teu Espírito, Senhor. Tu tens liberdade neste lugar, Deus. Ó Senhor, que as nossas adorações neste momento, Pai, cheguem, Senhor, com um cheiro suave, Senhor, as tuas narinas. Ó Deus, nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Senhor, nós somos a tua casa, Pai. Queremos transformar, ó Deus, com a tua graça, com a tua presença, meu Senhor, aleluia. Liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui.
rejeita, meu Pai, um coração quebrantado, Senhor, aleluia. O Senhor não rejeita, meu Senhor, aquele que se arrepende dos seus erros, ó Pai. Que o Senhor nos perdoe e lança os nossos pecados no mar do esquecimento, Senhor. Tu és bom, ó Deus, te amamos. Obrigado, ó Deus, obrigado pelo teu perdão, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela nova vida, Senhor. Tu és santo, Deus, aleluia. Cante isso, meu irmão, teu perdão é completo, aleluia. Teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, tu és santo, Pai, tu estás aqui em nosso meio, ó Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, meus irmãos, aplauda o nome do Senhor. Ele é bom, ele perdoa os nossos pecados. Graças a Ele estamos aqui, aleluia, aleluia, tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor, aleluia, te amamos, ó Deus. Aleluia. Santo és tu, Jesus. Aleluia, Senhor, tu não se esquece de nós, ó Pai. Aleluia. Não se esquece, meu Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia, estás aqui, Pai, te amamos, ó Deus. Seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, tudo para a tua honra e para a tua glória, Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Oh, glória. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Aleluia.
não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, as mãos, Senhor, graças a ti estamos aqui, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Por mais que esteja doendo, meu Senhor, por mais que eu não compreenda, Pai, os teus caminhos, ó Deus, eu não vou desistir, Senhor. Eu vou continuar, meu Pai, firme, ó Deus, firmado na rocha, Pai. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Só tu podes, meu Senhor, mudar a minha situação, ó Deus. Eu sei que vai valer a pena, Senhor. Aleluia. 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 Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima
Aleluia, valeu a pena. Glória a Deus, aleluia, valeu a pena mesmo, Senhor. Aleluia, te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Pai. Valeu a pena, Senhor, todo o sofrimento, ó Senhor, toda a humilhação, Pai. Toda dor, ó Deus, toda luta, toda lágrima, Senhor, valeu a pena, Pai. Aleluia, aleluia. 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 Feche seus olhos, irmãos, por favor. O mesmo Espírito. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Jesus. Vai valer a pena, Pai. Perdoar aqueles que nos ofendem. Virar a outra face. Vai valer a pena aguentar sofrimentos, humilhações. Vai valer a pena, Pai. Dizer sim para ti, não para o pecado. Já está valendo a pena, Jesus. Vai valer a pena, Pai. Vai valer a pena deixar de lado os nossos prazeres para obedecer a tua vontade. Em cada esquina, em cada lugar, não procurando por coroas ou por águas que as fontes não ofereçam, mas para ver a tua face, Jesus. Para ver a tua face, pois o nosso foco, a nossa meta é ver o Senhor. É ver o Senhor, Jesus. É ver o Senhor. Ainda que no momento parcialmente possamos já te ver, ó Pai. Cremos que veremos a plenitude quando estivermos contigo. Contigo, ó Pai, na eternidade, ó Pai. E até lá um caminho. Até lá há uma carreira. Até lá. Até lá tem muito que nós vamos passar, vai valer a pena, Pai, vai valer a pena. Cada dificuldade vai valer a pena, Pai. Cada dor, cada carregar da própria cruz, cada negar-se a si mesmo, cada esbofetear do nosso corpo, vai valer a pena te obedecer, vai valer a pena dizer sim. Pois já está valendo a pena, Jesus, já está valendo a pena, Pai. Graças à tua cruz, graças à tua cruz, ao teu sangue, já está valendo a pena, Jesus. Já está valendo a pena andar no caminho da verdade, andar no caminho da integridade, andar no caminho da eternidade, andar no caminho do sangue dos santos. Já está valendo a pena viver a verdadeira alegria, viver o verdadeiro propósito, viver o perdão que só o Senhor nos oferece, viver a restauração que só o Senhor nos oferece, viver o novo caminho que só existe contigo, Jesus. Já está valendo a pena ver a tua face no nosso cotidiano, ver a tua face em cada atitude de perdão, ver a tua face em cada atitude, ó Pai, que o Senhor nos reconcilia, ó Pai, que o Senhor nos concede novas chances, ver a tua face no sorriso dos nossos irmãos, ver a tua face no abraço, ver a tua face na ajuda ao próximo, ver a tua face na luz que continua brilhando nesse mundo. Já está valendo a pena, Jesus, porque só existe esperança para esse mundo caído, porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz. O mundo é trevas, o mundo é escuridão, o mundo é pecado, mas graças a Jesus Cristo já está valendo a pena, porque existe um caminho de verdade, existe um caminho de palavras de vida, existe um caminho de eternidade, existe um caminho de perdão, existe um caminho de restauração, de transformação de vida, de salvação para nossa alma. E esse caminho só existe graças a Jesus. Só existe graças a Jesus. Já está valendo a pena andar contigo, Pai. E vai valer a pena, Pai, andar contigo todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Para que um dia estejamos juntos, ó Pai, juntos com os nossos irmãos, cantando em uma só voz. Juntos com os nossos irmãos, estaremos juntos com os nossos irmãos. Irmãos, não inimigos, e sim irmãos. Unidos graças ao sangue de Jesus, estaremos cantando juntos, olhando para Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo.
Santo és tu, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tanto amor, por tanta graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Graça presente, concedido, sem merecimento da nossa parte. Obrigado por tamanha graça, por tamanho perdão, por tamanho presente que nos coloca nesse lugar agora de andarmos contigo, Pai. Andarmos com o Senhor, como fomos criados para andar. Na tua presença, na tua presença, na tua presença. Aleluia. Te amamos, Jesus. Obrigado por esses louvores que falaram aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter aquecido a nossa alma. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Uma salva de palmas, irmãos, para Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Gelobt sei Gott. Danke, Jesus, für diese Gelegenheit. Danke für deine Gnade, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Wir lieben dich, Herr Jesus Christus. Du bist unser Herr, unser Retter. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist alles, was wir haben. Danke, Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus. As crianças vão passar a linha agora antes que seja tarde. As crianças vão ensaiar bastante na semana que vem. Né, Isaac? Vão ensaiar bastante. As crianças que semana que vem elas têm apresentação de Natal. Ensaie bastante em 7 dias, a semana inteira, irmãos. Vai ensaiar todos os dias a música aí. Olha o inimigo tentando derrubar o outro. Não, levante. As crianças, por favor, aqui na frente. Vem. As crianças vão lá passar a linha agora. Vem. Estenda as mãos aqui. Vamos orar pelas crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida de cada um dos nossos pequeninos. Em nome de Jesus, abençoe o caminho deles, abençoe e proteja eles de todo mal. Guarde o coração deles, guarde a mente deles, de toda a investida do maligno, de toda a filosofia desse mundo. Que essas crianças cresçam no amor e no temor a Ti. Que essas crianças cresçam na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Conceda a elas um tempo agora de aprendizado, um tempo de alegria, com o Ministério Infantil, abençoando cada professora, abençoando cada vida que se encarrega, Pai, de dar ali o seu melhor, para que essas crianças continuem crescendo em Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, glória a Deus. As crianças estão indo aí, né? É interessante, o Natal está aí, né? Como é que às vezes cada um de nós fala, né, sobre a importância do Natal? É claro que nós devemos sempre enfatizar que o Natal a gente celebra o nascimento de Jesus. É claro, para os crentes chatos, é claro que nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, provavelmente foi ali no mês de outubro, né? A gente sabe disso, mas a gente precisa sempre lembrar isso, né? Que por mais que não tenha sido nessa data, nós temos uma oportunidade de estar celebrando essa data, ressignificando esse dia, colocando a importância dele, enfatizando que é sobre Jesus. Jesus nasceu, irmãos. Aleluia. Jesus nasceu. Provavelmente ali no mês de outubro, segundo a história nos mostra, arqueologia, a Bíblia, teologia, mas a gente celebra no dia 25 de dezembro. E aí a gente precisa sempre ensinar para os nossos filhos o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, irmãos? Amém. E aí tem lá o São Nicolau, né?
Sabe que o São Nicolau, o Papai Noel, o Weihnachtsmann, eu gosto sempre de falar para o Isaac, quem foi o Nicolau, o Weihnachtsmann? Nicolau foi um homem que amava Jesus. E foi mesmo. Aleluia. É assim que a gente ensina nossos filhos. Aleluia. Ele era um homem que amava Jesus, amava o próximo, ajudava as pessoas, era generoso. Por isso que ele ficou conhecido, pela sua generosidade, por ajudar pessoas pobres, por ajudar crianças órfãs. E ele foi tão generoso, um homem tão fiel a Jesus, que foi perseguido, inclusive morto por perseguição, mas permaneceu fiel a Jesus Cristo. Então esse foi o Nicolau, o homem do Natal, né? Que é o Papai Noel. Papai Noel, Noel vem do francês Noël, que significa do latim, nascimento, natalis. E a palavra Papai Noel foi ali enfatizada por ser um homem mais velho e tudo, né? Por respeito que os franceses entenderam, os portugueses também. Aí colocou ali Papai Noel, Papai do Nascimento, Papai Natal. Papai ali do dia do nascimento. Tanto que o alemão não usa Papai Noel, né? É Weihnachtsmann, né? É o homem do Natal. E aí tem um significado que é esse, né? A gente enfatiza isso, irmãos, que era um homem que amava Jesus. Era um homem que ajudava outras pessoas. E que ele não é o foco do Natal, o foco é Jesus. Amém. Glória a Deus. O foco é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Semana que vem vamos ter um culto especial de Natal aqui. E agora, antes, vai estar lá. O Charles já me surpreendeu. Eu não ia falar sobre isso, mas maravilha, tá bom. Semana que vem vamos estar fazendo o culto de Natal. Vai ter a apresentação das crianças. E vai ser no horário normal, às 4 da tarde. E depois do culto, vamos ter um jantar especial de Natal. Vamos montar aqui a ceia, as mesas, né? E todos são bem-vindos. Todos são muito bem-vindos para estar junto conosco, celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? E já deixar aqui um recado, irmãos. Em janeiro, no mês de janeiro, nós teremos somente 2 cultos, irmãos, no mês. Os irmãos não se esquecerem. Dia 11 e dia 25, no mês de janeiro. Teremos somente 2 cultos, tá bom? No dia 31 de dezembro, eu e minha família, nós vamos sair de férias, vamos para o Brasil. E aí, glória a Deus, vamos para o Brasil. E o nosso irmão Pantaleão vai estar aqui, encarregado da responsabilidade de estar à frente da igreja. E o nosso irmão Pantaleão, ele trabalha de domingo também, né? Então, não é sempre que ele consegue. Inclusive, daqui a pouco ele tem que ir embora, porque ele precisa trabalhar. Mas nos dias 11 e 25 ele vai conseguir estar aqui o período todo, full time, do começo ao fim na igreja, encarregado da responsabilidade de conduzir o culto, conduzir tudo aquilo que for necessário. Então anote aí, irmão, dia 11 e 25, depois eu vou compartilhar claro lá nos grupos. E já fiquem cientes que é normal, viu, meus irmãos? Tem muitas igrejas aí, inclusive as igrejas alemãs, fazem cultos somente agora no Natal, depois ficam 2, 3 domingos sem, principalmente agora no final de ano, período de festas. É totalmente compreensível. Eu encorajo os irmãos, inclusive, a se reunirem, fazerem culto nas casas, não deixar de viver a igreja, porque isso também é igreja. Encorajo os irmãos para fazer o culto com as suas famílias, com seus filhos, isso também é igreja. Amém, irmãos? Amém. Encorajo os irmãos também a ter um tempo de lazer, de descanso, que também é bíblico, é sagrado. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, vivam a igreja além das 4 paredes do templo. Amém, irmãos? E aproveitem o descanso também, né? São 2 domingos no mês, tendo culto. Depois, a partir de fevereiro, todo domingo de novo, então de volta. E vamos continuar tendo culto aqui. Eu vou continuar encorajando os irmãos a realizarem culto nas suas casas, realizarem culto com as suas famílias, a terem tempos também de descanso, de lazer. Porque tudo isso, irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do nosso Senhor. Amém. Tudo que a gente for fazer é para a glória do nosso Deus, irmãos. Amém? Amém. Então já está aí na agenda. Mas antes disso, teremos culto domingo que vem, Natal. E no último domingo do mês, 28, né? Também teremos culto. Amém?
Vamos para a palavra das ofertas aqui, meus irmãos. Abrir a Bíblia aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler junto com os irmãos aqui, e vocês me acompanhem. Leiam junto comigo, irmãos. Eu não vou falar nada, tá? Só leia o que fala essa passagem. A gente vai ler, Charles, até o versículo 15. Presta atenção, irmãos. Essa passagem para mim é a passagem que resume sobre oferta, sobre generosidade, sobre entrega de dízimo, sobre gratidão. Lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Outras traduções dizem, né? Aquele que semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês. Generosos, bons contribuidores, graça é acrescentada nas nossas vidas. Para que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Né, irmãos? Como está escrito, distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Nosso Senhor, aquele que supre a semente ao que semeia, ele supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, vírgula. Para que seremos enriquecidos? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desse serviço assistencial, outras traduções falam, esse ministério, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e por sua generosa solidariedade com a eles e com todos os outros. Além disso, nas orações que fazem por vocês, expressam grande afeto por causa da incomparável graça de Deus sobre vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que todos compreenderam. É uma passagem muito conhecida e que a gente precisa entender, irmãos. Aqui no versículo 13 diz assim: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. O versículo 13 diz assim, quer dizer, por meio dessa prova de serviço ministerial ou assistência, outros louvarão a Deus. Quer dizer, através da generosidade, através da contribuição, outros louvarão a Deus, porque há uma porta aberta, há um lugar, um tempo, um lugar de se reunir, um lugar de contribuir, um lugar de compartilhar, e a partir daqui a gente compartilha e ajuda outras pessoas, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia. O Evangelho vai sendo expandido, vidas vão sendo alcançadas. Amém, irmãos? Amém. Assim como o nosso irmão Nico aqui, que chegou aqui, ninguém conhece ele, né? Chegou aqui, viu na internet, chegou no domingo à tarde, né, Nico? Porque graças a Deus, aqui é uma porta aberta, irmãos. Aleluia. Aquele dia aquela irmã que veio aqui, alemã, com o filho hospitalizado, era o único dia que ela tinha em Dortmund. Depois ela ia voltar para a cidade dela, 5 horas daqui. Chegou aqui, num culto, recebeu uma palavra, uma oração. Na mesma semana, o filho dela foi curado. A previsão é que o filho dela ficasse ainda mais 3 semanas. O filho dela saiu naquela semana.
E ela voltou para a casa dela, até hoje ela continua mandando mensagem, agradecendo, seguindo lá o perfil da igreja, mandando mensagem, se alegrando com o crescimento da igreja, porque tem uma porta aberta, irmãos. Amém. E a porta aberta continua graças à contribuição e generosidade. E além disso, irmãos, é uma maneira que nós temos de adorar o nosso Senhor, de glorificar o nome do nosso Deus, de agradecer a Ele por tudo que vem nas nossas mãos, com gratidão, com alegria, sem pesar, sem obrigação. Amém, irmãos? Todos aqueles que vão adorar o nosso Deus agora, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua bênção e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda a sua graça e te dê a paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.
Obrigado, Jesus. Graças a Deus pela vida de cada um, todos aqueles que puderam ofertar, aqueles que não puderam também, que o Senhor continue abençoando cada vida, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, que nada falte nos lares. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere cada vida aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue sustentando a tua casa com as portas abertas. Continue sustentando a tua igreja. Para que possamos continuar sendo, ó Pai, um lugar de amor, de esperança, de novos recomeços. Vivendo igreja de maneira viva, bíblica e saudável, e alcançando vidas para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a palavra aqui. Mais algum recado aí? Deixa eu ver aqui. Não. É claro. Nenhum recado? Dá as boas-vindas aqui para o nosso irmão Rui, para a nossa irmã Miriam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já estiveram aqui uma vez, mas estamos visitando novamente aqui a nossa igreja. Amém, glória. Em nome de Jesus. Já viram os Felipe, dá um abraço deles lá de boas-vindas. Ali está o Rui, a Miriam está lá atrás. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Alegria também receber nossa irmã Tatiana aqui conosco, nosso irmão Wallace, Gabriel. É sempre bom ver vocês. É sempre bom ver a família junto. Amém. E que Deus continue abençoando vocês, sustentando vocês. Vocês são um exemplo de superação. Amém, aleluia. E aquele que começou a boa obra vai completar até o fim. Amém. Nós cremos, continuaremos crendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bom ver eles aqui, né, irmão José? O irmão José está aqui, graças a Deus. Graças aos nossos irmãos que encomendavam na igreja, né, José? Está desde o primeiro culto aqui também conosco. Uma gratidão imensa, cara. Batizou aqui, está firme, cada vez mais. Glória a Deus. E é muito bonito, cara, de verdade mesmo, ver o trabalhar do Senhor na tua vida. Eu creio que cada vez mais o Senhor vai realizando a boa obra que Ele está fazendo na tua vida, José. José começa amanhã, curso de alemão, né, José? Orem por ele, hein? Glória a Deus. Orem por ele. Amém. Amanhã começa o curso de alemão. Próximo ano já está falando, melhor que eu já. Amém. É muito importante isso. E é muito importante, sim, os irmãos orarem. Orarem sim, porque é necessário, irmãos. A força do nosso Deus para sustentar a gente nesse processo, que no começo a gente pensa que não vai conseguir. A gente assiste a televisão às vezes e fala, nossa, não entendo nada. Ouve o povo conversando na rua, meu Deus, como que eu vou um dia falar essa língua? Mas aí a gente vai se dedicando ali no idioma, no estudo, não vai desistindo e aos poucos Deus vai dando graça e na nossa perseverança a gente consegue ser capacitado para falar esse idioma, que é difícil, irmãos, mas não é impossível. E vamos abrir a palavra do nosso Senhor, irmãos, aqui em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Nosso irmão Pantaré vai estar indo trabalhar agora. Deus abençoe. Boa noite de trabalho. Mateus 11, 28 e 29. Senhor, fale conosco na Tua palavra, que os nossos corações sejam sensíveis a ouvir a Tua voz, que os ouvidos estejam abertos, ó, em nome de Jesus, para que nós possamos ouvir e guardar e praticar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Pode se assentar. Quem está cansado aí? Tem alguém cansado, irmãos? Final de ano, geralmente nós estamos cansados, né? Ainda mais aqueles que
tem uma rotina empuxada. Creio que todos nós temos. Trabalho, família, compromissos, responsabilidades, lutas, provações, dificuldades. Às vezes o cansaço não é físico, mas é o cansaço da alma, é o cansaço interior. E há uma importância muito grande, irmãos, no descanso. A importância de descansar. E não é somente biblicamente que a gente analisa isso, cientificamente também. Uma pessoa cansada, ela tem o seu sistema nervoso afetado, aumenta a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a pessoa dorme mal, a imunidade fica baixa, a pessoa fica doente mais facilmente. A pessoa ela vive inquieta, com o coração ali acelerado, respiração. Ela não consegue respirar fundo, né? Você consegue respirar fundo? Às vezes é necessário, hein, irmão? A Camila faz esse exercício comigo às vezes, porque às vezes eu sou um cara ansioso, eu sou um cara meio inquieto, assim, eu sou aquele que responde todas as mensagens, que minha caixa de e-mail, todo dia tem que ser respondido os e-mails, não pode ter uma luzinha verde ali. Eu fico surpreso com ela que às vezes entra lá no e-mail 3.000 mensagens. Muitos e-mails lá. É claro que ela abre aqueles da Amazon, aqueles da Temo, né, da Klarna, aqueles das compras, né? Mas a gente, cada um tem uma maneira, né? Às vezes é bom a gente estar sempre respondendo, é claro que é importante a gente estar atento às pessoas que falam conosco, mas a gente também não pode entrar num ciclo assim de desespero, de cansaço, né? Porque sem descanso o corpo nunca desliga, né? Às vezes a gente está ali deitado, mas a mente está trabalhando. Porque às vezes a gente tira férias, mas a mente está trabalhando. Então a gente não está descansando de verdade. Então é muito importante, irmãos, o descanso. Inclusive eu vou adotar uma prática para mim, que eu estava estudando a semana inteira sobre isso. Desligar o celular 10 horas da noite, assim, não mexer mais nele assim, é importante. Não colocar nem louvor, nem podcast, Charles, para ficar ouvindo depois, nem pregação, porque a gente precisa desacelerar, aquietar, acalmar, ler um livro, ler a Bíblia, quieto. Deus está no controle, confiar no cuidado do nosso Senhor, porque senão a gente não para, irmãos, a gente fica inquieto, a gente dorme mal. A gente acorda durante a madrugada, pois o sono vai quebrado. Inclusive uma coisa que a gente até tem que prestar atenção, essas pessoas que colocam aí nesse meio, que às vezes está dormindo, aí acorda 2h30, 3 horas da manhã, e aí depois até volta a dormir, mas o sono vai meio picado depois. Sabe o que isso é sinal, irmãos? De uma possível depressão. Então a gente precisa se cuidar. Porque se a gente não se cuida, se a gente não se aquieta, pode encadear até uma depressão, porque está inquieto, o cérebro, a mente, a alma, o espírito, está inquieto. E a ansiedade também, o cansaço, né? O cansaço causa em nós irritabilidade, a gente fica muito nervoso, responde, não leva desaforo para casa, no trânsito. No trânsito todo mundo deixa de ser crente, né? No trânsito a gente vê quem é crente, né? Quem é manso e humilde de coração, como nosso Senhor Jesus. Quando alguém corta a gente, né? Quando a gente é desafiado por aqueles nossos irmãos que vão passando ali, encarando a gente, né? A gente está ali para parar na nossa vaga, estamos dando ré, já chega um cara e entra no nosso lugar. É aí que a gente vive a palavra em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus na nossa família. Momento de desafio, né? Da gente reagir com calma, né? Com mansidão. É claro que a gente também não vai ser, vamos deitar e rolar em cima da gente, né? A gente também falar, mas com calma, com mansidão, exercendo o fruto do Espírito Santo, que é mansidão, é domínio próprio, é amor.
Sem isso não tem o Espírito Santo aqui, irmãos. O fruto é um só, com várias camadas, irmãos. Responder a esposa, ser grosseiro. A esposa também responder o marido, ser grosseiro, falar com grosseria. Está cansada às vezes, é cansaço. Dia corrido, criança gritando. Isso para quem tem um, né? Aqueles que tem 3, tem 2. Estava ouvindo essa semana que às vezes ter um dá mais trabalho, porque aquele único você tem que estar lhe dando atenção o tempo todo. Os 3 aí um se completa, um briga com o outro ali, tem aquele tempinho ali de rua, né? De calma. Mas o único a gente tem que estar sempre ali. Aí cansa, claro que cansa, mas é desafio, vida familiar, paternidade, maternidade, criação de filhos. Cansa, irmãos. E aí a gente vai vivendo cansado, ansioso, com esgotamento emocional. Esgotamento emocional vai coincidir num burnout, né? Que nunca tenhamos isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde. Amém, em nome de Jesus. Que nós venhamos conseguir regular as nossas emoções e descansar o cérebro. Cientificamente, irmãos, ajuda o cérebro, descansar, ajuda o cérebro a regular as emoções, reduzir a reatividade e aumentar o equilíbrio emocional. Pessoas descansadas reagem menos por impulso e mais com equilíbrio. Quando a gente está descansado, a gente reage menos por impulso e mais com equilíbrio, com mais calma, porque a gente está descansado, porque a gente está calmo. A gente vai ter férias agora, vamos para o Brasil, ver nossa família lá. Recomendo os irmãos também, tirem férias, é importante. Estivemos numa igreja durante 8 anos, e durante esses 8 anos o pastor nunca tirou férias, irmãos. Não, amigo? O pastor nunca tirou férias, durante 8 anos. Aqui, a obra não para. Não sei o que tem, o reino em primeiro lugar, amém, amém, glória a Deus. 8 anos. A gente esteve ali durante 8. Mas ele esteve durante 12 anos assim com a igreja, sem férias. Resultado, irmãos: casamento divorciado, casamento quebrado, família destruída. E a igreja hoje, com 4, 5 pessoas lá. Isso se ainda estiver aberto, a gente nem sabe. Então, irmãos, o resultado, além disso, depressão, esgotamento emocional, ansiedade, doenças, dores, doenças do corpo, que levou a ele até fazer cirurgia. Imunidade abaixou. Difícil, irmãos. Uma família foi quebrada com 2 filhos, um pastor, à frente de uma igreja, exemplo, professor, teólogo, caiu. Não houve descanso, não houve equilíbrio. O que a gente vai fazer? Julgar? Apontar o dedo? Não, irmãos. Aprender, olhar e falar: temos muitas coisas boas para aprender e levar conosco. Porém, outras não. Outras não. Não devemos ser assim. Amém? Amém? Não devemos ser assim. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter descanso. Então a gente vai. É necessário. Eu estava falando sobre férias. É importante, irmãos. Às vezes eu até falo que seja para ir ali na Holanda, 200 km daqui. Mas tira um tempo. Sabe? Às vezes você não pode viajar, irmãos. Fica em casa, descansando. Põe um colchão na sala, assiste um filme com as crianças. Esse ano a gente fez isso em algumas férias aí. Faz aí uma cabana no sofá. Fala que é acampamento. Vamos viajar pro balcão, né? Pra varanda ali. O Isaac fala que é o nosso quintal. Temos um quintal ali, nosso balcão. Temos um quintal, velho. E aí, a importância, irmãos, descansar, sabe? Cientificamente é importante, a ciência nos mostra isso, e a Bíblia, irmãos, antes de mais nada, já nos dá tantas lições. O descanso foi algo estabelecido por Deus. Quando Deus usa a palavra santo pela primeira vez na Bíblia, santo não é sobre nenhuma moralidade, nenhum comportamento ético, e sim sobre o descanso, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, no 7º dia, Deus concluiu a obra que realizara e descansou, e abençoou e o santificou. E o santificou. É a primeira vez que a palavra santo é mencionada na Bíblia, porque é algo separado.
E, inclusive, irmãos, se não fosse a tradição judaica incluir e ensinar a sociedade sobre o descanso, irmãos, não existiria descanso. Os egípcios não descansavam, os babilônios não descansavam, a sociedade era da produtividade, principalmente para os servos. Não tinha descanso, não tinha pausa. Quem incluiu isso foi a tradição judaica, irmãos, que é 6 dias de trabalho, 1 dia de folga. Isso não existia na Babilônia, no Egito. Não existia para quem era servo, para quem era escravo. Só existia para os poderosos, para os ricos, para os reis. Aqueles ali desfrutavam de descanso e deixavam o povo trabalhando. Só que agora, segundo a palavra de Deus, irmãos, o que Deus estabelece no 7º dia é descanso para todos. Tanto para o servo, tanto para o empregado. Tanto para o servo, tanto para o chefe. Tanto para os escravos, como para os reis. Todos descansam. Há um dia estabelecido para descanso. Há um dia estabelecido que nós devemos parar e descansar, irmãos. Porque Deus estabeleceu dessa maneira. Deus estabeleceu dessa maneira e que nós precisamos entender que existe um ritmo santo. Não é preguiça, irmãos. Não é ficar com o pé para cima, não, falando, estou descansando. O pastor falou que tem que descansar. Não, irmãos. É produtividade e descanso. É um ritmo santo, irmãos. É produtividade e pausa. Descanso. É fazer, colocar a mão no arado, servir, ajudar, trabalhar e descansar. Descansar e parar, respirar. Fisicamente, emocionalmente, parar e descansar. Porque a vida não gira apenas em torno da produção. O valor do ser humano não está só no desempenho. E Deus é a fonte, não o esforço humano. Deus é a fonte. E descansar é reconhecer que Deus continua agindo, mesmo quando paramos. Deus continua no controle, mesmo quando nós estamos descansando. O descanso é um ato de fé e dependência. Lá no Salmos 127, versículos 1 e 2, está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pois ele concede. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Pois inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede sono a quem ele ama. O descanso é um ato de fé, irmãos, de dependência. Quando a gente escolhe descansar, a gente está dependendo, a gente está reconhecendo o Senhor. Ele está no controle, Ele está cuidando de mim. Descansar é declarar: eu confio mais em Deus do que na força do meu braço. Eu confio mais no cuidado do Senhor, mais do que aquilo que eu posso fazer. Tem lugares que são inalcançáveis para os seres humanos. Eu posso fazer a minha parte em muitos lugares, pois o Senhor nos dá força, graça, sabedoria, inteligência, e Ele está conosco em todos os processos. Mas tem lugares que nós não alcançamos. Então, irmãos, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmãos? O descanso protege a alma da ansiedade. Está lá no Salmos 46, versículo 10. Muito profundo isso. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Olha só. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Na minha tradução fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aí eu ouvi essa semana sobre a versão do Satanás para essa palavra aqui. A versão da palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí Satanás fala assim: agitai-vos e tentar serem deuses. É exatamente isso. A gente se agita, a gente fica inquieto, porque a gente está tentando ser Deus, fazer tudo, ter tudo sob controle, ter tudo na palma da nossa mão. Nada foge do nosso controle, nada foge do nosso cuidado. Isso é para o nosso Deus. Aquieta e saiba que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus, irmãos. Aquieta a alma, aquieta, silencia. Muito barulho impede da gente ouvir a voz do nosso Senhor.
muito ruído, impede da gente ouvir a voz do nosso Pai. Aquieta e saiba que Ele é Deus. Pare de se agitar e pensar que você é Deus, sabe? Pare de se agitar e pensar que você consegue resolver tudo com a força do seu braço. Porque isso cansa, isso esgota, isso desgasta, isso traz ansiedade, traz depressão, traz cansaço, irmãos. E não leva a gente para lugar nenhum. Mas se a gente se aquieta e sabe que Ele é Deus, tem um descanso nas nossas almas. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Descansar está ligado à obediência, porque a gente está obedecendo o mandamento do Senhor, que é para a gente santificar um dia, um momento. O descanso restaura a alma cansada. E a gente pode falar sobre algumas coisas, né, o que nos deixa cansados. Vou tentar acelerar aqui. O que nos deixa cansados, irmãos? O que nos deixa cansados? Tanta coisa, né? Trabalho nos deixa cansado. Trabalhar todo dia, acordar cedo, 5 da manhã, correr para lá e para cá, trabalhar até 10 horas da noite, 11, trabalhar todo dia, fazer hora extra, falar, aquele dia livre da semana, tem alguém que pode? Aí vai lá, eu posso. Aí é 6 dias na semana, só tem um domingo. E aí você vai, trabalha. O trabalho é necessário, dignifica o homem, é importante, mas a gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa ter o nosso momento de descanso. E uma coisa muito importante é trabalhar com propósito, porque o trabalho sem propósito já gera exaustão para a nossa alma, irmãos. O trabalho sem propósito nos deixa cansados, irmãos. A gente precisa encontrar propósito no nosso trabalho. Por mais que sem sentido, às vezes uma pessoa olha, fala, eu limpo o banheiro. Irmão, você vai ser o melhor limpando o banheiro. Amém. Sabe? Eu carrego pedra. Irmão, você vai ser o melhor carregando pedra. Aleluia. Sabe? Os reformadores, ali no período da reforma, no século XVII, na Suíça, eles faziam o relógio. Sabe por que o relógio suíço é conhecido mundialmente como o relógio mais bonito, mais bem trabalhado? Porque eles faziam o relógio como se fosse para Deus. Eles falavam isso. Eles tinham aquele lema de vida que eu já citei aqui, o Corão deu, diante de Deus. Tudo que eles vão fazer, eles estão diante de Deus. Então Deus está ali com eles, no trabalho. Então meu trabalho é de fazer relógio. É como se fosse para o meu Deus, para o meu Senhor. Vou fazer o meu melhor. Vou atender esse cliente da melhor maneira. Sabe? Vou cuidar, vou carregar essa caixa da melhor maneira. Vou falar com o público da melhor maneira. Apresentando Jesus com a minha vida. Servindo a Deus através do meu trabalho. Porque quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa como para o Senhor, sabendo que do Senhor vem a nossa recompensa. É ao Senhor que nós estamos servindo. Quando trabalhar, não trabalhar esperando a recompensa dos homens, mas sim do Senhor, porque dele vem a recompensa. Então a gente trabalha dando o nosso melhor. Muda, irmãos, o foco. Muda o foco. Trabalhar com propósito, trabalhar com sentido. Não é só a mesma repetição, mais uma segunda-feira, mais uma semana. Não, glória a Deus por mais uma semana. Aleluia. Graças a Deus eu tenho um trabalho. Graças a Deus eu tenho uma porta aberta. Sabe? Graças a Deus. Agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Graças a Deus eu posso ser luz lá no meu trabalho. Eu posso falar do amor de Deus para os meus colegas de trabalho. Se eu não falar, não tem mais ninguém que vai falar, porque tem vidas que somente nós vamos alcançar, irmãos. Tem lugares que somente nós vamos chegar. Somente nós, somente cada um de nós aqui. Tem pessoas que nós nos encontramos todos os dias no nosso trabalho. Talvez é a oportunidade que aquela pessoa tem de conhecer o amor de Jesus através de nós. Devemos aproveitar com sabedoria cada oportunidade, trazer significado para o trabalho, trazer sentido, trazer propósito. Em nome de Jesus, para que a gente não viva cansado, irmãos. Sem sentido, sem propósito. Sabe outra coisa que cansa, irmãos? Religião, irmãos. Religião. Jesus aqui enfatizava muito isso. Religiosos, mestres que colocavam fardos nas costas dos seus discípulos,
fardos maiores do que eles mesmos carregavam. Leis, regras. Uma oração que eu aprendi a fazer logo no início da minha conversão, graças a Deus por isso. Eu falava assim sempre, aprendi com um amigo meu: Senhor, que a nossa vida nunca seja sobre regra, lei sobre lei. Aí a gente fazia sempre junto assim, regra sobre regra, lei sobre lei, e sim por amor. Amém. Sim por obediência, sim por gratidão. Porque se a gente vive assim, irmãos, tudo muda. Se a gente, às vezes, religiosidade, vir para a igreja, para muitos se torna um fardo, fica cansativo. Ou mais um domingo. Nossa, essa semana eu fui com a minha esposa lá para Colônia. Durante 5 anos nós moramos em Colônia e congregávamos em uma igreja em Gelsenkirchen. Quer dizer, era todo final de semana 100 km para ir, 100 km para voltar. Todo domingo e às vezes de sábado também, porque sábado tinha grupo de jovens, tinha seminário teológico. Eu era lá um dos líderes do grupo de jovens, então tinha que estar sempre de sábado. Então a gente fazia isso, né? Todo final de semana, 100 km para ir, 100 para voltar. Aí eu falava assim com a minha esposa: a gente não consegue lembrar um dia, de verdade, irmãos, não quero me vangloriar com isso, mas que a glória seja ao nosso Senhor. Amém. Mas eu não consigo me lembrar de um dia a gente no carro reclamando, murmurando, falando: oh, mais um domingo, hein? Que chato, tem que ir para a igreja. A gente trabalhava, eu e ela, todos os dias da semana. Ela trabalhava ainda até mais naquela época. Período integral. Todo final de semana a gente não reclamava, irmãos. A gente não reclamava, irmãos, porque a gente sempre encontrou um propósito. Para que nós estamos indo para a igreja, irmãos? É somente o único dia da semana que nós temos de adorar o nosso Senhor, de estar junto com a igreja, de estar junto com os nossos irmãos, de aprender a sua palavra, de poder servir, de poder ajudar. E a gente chegava ainda mais cedo, tinha que montar caixa de som, tinha que atravessar uma fita lá no meio da igreja todo domingo, passar uma fita isolante, uma fita isolante todo domingo, desmontar tudo todo domingo. Aqui já chega tudo pronto, graças a Deus, é só apertar os botões aí. Glória a Deus, gente. A gente às vezes não é grato. Eu estava vendo essa semana um testemunho de um irmão na África. O irmão andou 60 quilômetros a pé para ir para a igreja. 60 quilômetros. É como acho que de Fupatar até aqui. Irmãos, e às vezes a gente vem de carro, ar-condicionado na cara, tudo quentinho, 3 blusas, passando até calor dentro do carro, e vem reclamando, para o único dia que a gente tem de estar ali, adorando o nosso Senhor, glorificando a Ele, se alimentando da sua palavra, servindo, ajudando da maneira que a gente pode, sabe? Tem que mudar o sentido, irmãos, porque se a gente vive numa religiosidade, tem que fazer, tem que, cansa, desgasta e não chega no fim da nossa carreira, que é chegar lá, olhando para Jesus e falar: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Por isso a gente precisa, irmãos, ter um propósito. Não é religiosidade, irmãos. A religiosidade, a gente vive com regras excessivas, é culpa, é peso, é sobre também ofertar, contribuir na casa do nosso Deus. Não é sobre religiosidade, é sobre gratidão. Tudo muda quando a gente adora, contribui com generosidade, com gratidão. Porque se a gente fica: tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, tem que. Aí vai pesando, irmãos. Vira um fardo, vira uma obrigação. Pesa. Aí você se frustra, você se decepciona, você não quer dar mais nada, você não quer ajudar mais ninguém. Aí você não quer nem ajudar as crianças que estão precisando, um pobre na rua, uma missão na África. Qualquer coisa que aparece de contribuição, você já cria barreiras e fala: toda enganação isso aí, vai criando barreira na sua cabeça, que você faz tudo por religiosidade e para de enxergar a vida da maneira que Deus permite que nós enxergamos, que é de maneira graciosa, irmãos, com gratidão, com luz, com revelação, com transformação. Devemos ajudar, devemos contribuir, devemos abençoar, semear, honrar a Deus com as nossas ofertas também. Tudo muda, irmãos. A gente precisa tirar a religião das nossas costas, irmãos. Porque quando a fé vira obrigação, ela cansa. A fé, a vida com Deus não é obrigação, irmãos, é um relacionamento que a gente tem com o nosso Pai. Quando a gente entende isso, irmãos, tudo muda. É um relacionamento que a gente está cultivando. A gente está cultuando. Cultuando é cultivar.
cultivar relacionamento com o nosso Pai e cultivar relacionamento com os nossos irmãos. E tudo muda quando a gente cultiva relacionamento com o nosso Deus. Porque senão a gente vai cansar, irmãos. Lembra que é sobre cansaço. Outra coisa que cansa, irmãos, comparação. Às vezes a gente está cansado de tanto se comparar, irmãos. Olhar para a vida do irmão, olhar para a vida da irmã, olhar para o quintal do vizinho, que parece que é mais verde que o nosso. Antigamente falava isso, né? Ficar olhando para a grama do vizinho, parece que é mais verde que a nossa, né? Hoje em dia a gente vê tudo do vizinho, vê a casa do vizinho, vê o carro do vizinho, não só do vizinho, mas também dos nossos amigos, dos nossos irmãos, também de pessoas que a gente nem conhece, pessoas que nem fazem parte do nosso contexto, e a gente fica se comparando. Se compara com a igreja lá de Alphaville, se compara com o irmão lá de Milão, na Itália, se compara com o jogador de futebol, compara o seu casamento, compara a sua criação dos seus filhos, vai se comparando tudo, vai se comparando, vai olhando para a pessoa A, a pessoa B, vai olhando para os lados, vai ficando cansado de tanta comparação, irmãos. Em vez de focar no seu, em vez de focar na tua vida, em vez de olhar para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se a gente ficar olhando para qualquer outra coisa, irmão, a gente vai parar. Mas se a gente estiver olhando para Jesus, a gente avança. Glória a Deus. A gente não se frustra olhando para Jesus. A gente não se decepciona olhando para Jesus. Se a gente ficar olhando para pessoas, a gente vai se frustrar, a gente vai se cansar, a gente vai parar, irmãos. A gente vai parar, a gente vai ficar pelo caminho. Agora, se a gente olha para Jesus, se a gente segue Ele, obedece Ele, aprende com Ele, a gente permanece, irmãos. A gente vence, a gente persevera até o fim. Porque a comparação, ela rouba a nossa identidade, irmãos. E a gente tem uma identidade em Cristo. E a comparação rouba isso. A gente tem uma identidade. A gente foi chamado por um propósito específico. A gente tem nossa família, a gente tem a nossa carreira, a gente tem nossa vida. A gente fica se comparando, a gente tem a nossa identidade roubada. Isso vai nos desgastando, irmãos. Ansiedade, medos, tantas coisas que nos cansam. E Jesus diz o seguinte: vinde a mim. Mateus 11, 28. Essa só foi a introdução, né? Essa só foi a introdução da palavra. Mas eu vou ser breve aqui, irmãos. Mateus 11, 28, Jesus diz que quem está cansado, quem está sobrecarregado, tem um lugar para ir, irmãos. É para Jesus. É para Jesus, irmãos. É para Jesus, irmãos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Essa palavra é muito interessante, nosso irmão Charles vai colocar ali. Acho que a maioria de vocês conhece. Muitas das vezes a gente conhece de cor salteado, a gente sabe o que é o jugo, sabe que é aquela peça lá que o boi colocava na nuca para carregar, para arar o terreno, para cuidar ali da agricultura. E era uma peça de madeira, né, colocada sobre o pescoço de 2 bois, servia para unir os animais, ajudava a puxar o peso juntos, algo muito comum antigamente. Então Jesus fala: tome sobre vocês o meu jugo. Quer dizer, Jesus está falando conosco mais uma vez. Às vezes você já ouviu essa palavra, mas você continua carregando sozinho os seus problemas, você continua carregando o seu jugo sozinho. E não está aprendendo com Jesus, não está permitindo que Jesus ande do teu lado. Porque se nós estamos cansados, algo tem de errado, irmãos. Porque a palavra de Deus diz: se vocês vêm até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aprendem comigo, e tomam o meu jugo, vocês viverão um descanso. E por que a gente não está vivendo descanso? Porque a gente está na nossa inquietação, na nossa força do braço. E assim cansa. E Jesus fala: não, toma sobre você o meu jugo. Porque a gente coloca Jesus aqui, nós do lado, porque Ele está trabalhando junto conosco, irmãos. Permita Jesus fazer a parte dele, irmãos. Tire a mão. E o jugo dele é suave, irmãos. O jugo dele é leve, não pesa, irmãos. Porque a gente vai com Ele. Quem carrega o peso, irmãos, é Ele, irmãos. Para nós se torna algo suave. Ele que carrega as dificuldades, as provações, porque Ele está conosco, irmãos. O fardo se torna leve
porque Ele está ali do lado. Se o fardo não está leve, é porque Ele não está do lado. Se Ele está do lado, o fardo se torna leve, o jugo se torna suave. A gente precisa entender isso, irmãos. Jesus está querendo se relacionar com cada um de nós, para que a gente viva uma vida de relacionamento com Ele, aprendendo com Ele. A palavra é clara, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Como que nós aprendemos sobre Jesus? Como nós aprendemos como Jesus nos ensina? Através da palavra, irmãos. Através da Escritura. Através de uma vida de comunhão com Ele. Através de estarmos ligados no corpo, fazendo parte da igreja, andando junto com os nossos irmãos. Através de uma vida de comunhão com Jesus. Uma vida sem comunhão com Jesus, não tem como nós aprendermos com Jesus. Nós só aprendemos com Jesus quando nós nos alimentamos de Jesus. E quando nós nos relacionamos com Jesus. Quando nós vamos até Jesus. E quando nós vamos até Ele, em relacionamento, em entrega, em oração. Em oração, irmãos. Quantas vezes a gente negligencia a oração? A gente só se preocupa, as coisas ficam ali rodando na nossa cabeça, preocupação, preocupação. E quando que a gente coloca aquilo diante de Deus em oração? Como Paulo disse lá em Filipenses 4:4, que não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições, com orações e súplicas, para que experimenteis a paz que excede todo entendimento. A paz que nós experimentamos, que excede todo entendimento humano, a gente desfruta dela quando a gente entrega tudo em oração. Irmãos, é uma experiência que eu vivo diariamente, irmãos, isso. Às vezes as preocupações vêm, essas coisas que não param na nossa mente. Aí a gente coloca em oração, irmãos. É real, irmãos. A gente entrega realmente nas mãos do Senhor. Se tenta vir de novo, a gente entrega de novo. E a gente entrega de verdade, né? Porque entregar é isso, é entregar o controle e deixar nas mãos dele. E a gente só entrega o controle na mão de quem a gente confia. E nós confiamos no nosso Senhor. Ou a gente só fala da boca para fora, eu confio em Deus, Ele é tudo para mim. Porque a gente gosta de falar isso, né? Ele é tudo para mim, eu amo o meu Senhor. Mas será que nós entregamos mesmo? Será que nós permitimos Ele do nosso lado ali, carregando conosco esse jugo, esses problemas, essas dificuldades? Será que nós realmente vamos até a Ele quando nós estamos cansados ou sobrecarregados? Ou nós vamos para uma fuga, para um pecado, para um prazer? Será, irmãos? O que nós fazemos quando nós estamos cansados e sobrecarregados? O convite é para ir para Jesus. Com Jesus. Ter tempo de qualidade com a nossa família. Ter tempo de descanso com Jesus. Ter tempo de férias com Jesus. Ter tempo de sono calmo com Jesus. Ler a palavra. Vir à igreja com Jesus, com um propósito. Ir trabalhar com Jesus, com um propósito. Não na força do braço, porque na força do braço nós vamos nos cansar. E nós devemos aprender com Jesus, que Ele é manso e humilde de coração. E se nós aprendemos com Ele, nós encontraremos descansos para as nossas almas. Pois o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Amém, irmãos? Amém. Encontraremos descanso para as nossas almas. Você sabe que a alma é a central das nossas emoções, da nossa psique, das nossas inquietações. É o que eu estava falando no início. Quem está prestando atenção, glória a Deus. A gente pode descansar fisicamente, dormir, mas ainda está inquieto na alma. Mas é só em Jesus que a gente encontra essa paz, esse descanso, irmãos. É só indo até Ele, permitindo que Ele carregue o jugo, aprendendo com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. E como a gente vive nessa mansidão e nessa humildade, a gente não vai viver naquilo que a gente estava falando, nessa irritabilidade, nesse nervosismo, nessa impaciência, nessa inquietação. A gente vai viver a mansidão. Inclusive a mansidão é uma característica do fruto do Espírito Santo. De maneira mansa, irmãos. De maneira que nós aprendemos com Jesus.
Não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo no meio de cada situação, irmãos. No meio de cada vivência. A gente é manso e humilde, porque a gente aprende com Jesus a ser manso e humilde. Porque se depender de nós, irmãos, seremos pessoas orgulhosas, seremos pessoas que se irritam facilmente, seremos pessoas inquietas, ansiosas, seremos pessoas que não dormem, depressivas, pessoas que se preocupam com tudo, querendo resolver tudo com a força do braço. Mas quando a gente conhece a Jesus, quando a gente vai até Ele, tudo muda, irmãos. Aleluia. Tudo muda. E que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, irmãos, o ano está chegando ao fim. Talvez muitos de nós estamos chegando aqui no limite, esgotados, cansados nesse fim de ano. Mas que a gente aprenda isso, irmãos. O novo ano vai vir, vai ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, o mesmo cansaço vai bater na nossa porta. Mas a nossa atitude tem que ser diferente. A nossa atitude tem que ser diferente. Tem que ser uma atitude de fé, de entregar, de confiar no nosso Senhor, irmãos. Sabe? Isso muda tudo. Para a gente viver paz, irmãos. Para a gente viver a leveza do Espírito. Para a gente seguir o nosso Senhor com propósito. Para a gente fazer as coisas com gratidão, irmãos. Para a gente parar de reclamar. Para a gente parar de falar mal dos outros. Para a gente parar de ver problema em tudo. Sabe? É gente inquieta, é gente mal resolvida, que vive reclamando, falando mal das pessoas. Sabe, irmãos? É verdade. Pessoas que não são bem resolvidas com a sua identidade. Pessoas que estão inquietas, com uma confusão dentro delas. Está sempre vendo problema em tudo. Sabe? Não tem uma identidade bem resolvida, irmãos. Tudo reclama. Tudo vê problema. Mas em Jesus, irmãos, a gente recebe uma nova identidade. A gente recebe descanso para as nossas almas. E uma alma aquietada, uma alma descansada, é uma alma bem resolvida. É uma alma que sabe a quem tem crido, em quem tem crido. Que é o nosso Senhor, que tem o controle de tudo, que sabe tudo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém. E que a gente venha ser assim, irmãos, em nome de Jesus. Não espera o 1º de janeiro, não, porque a partir de hoje já é em nome de Jesus. Porque às vezes a gente vai ouvindo algumas coisas, pensando, dia 1º de janeiro começa. Não, começa agora já. Essa questão do sono aí, de dormir, de desligar, não mexer mais no celular, né? Eu ouvi essa semana, eu vi até uma vozinha assim, dia 1º de janeiro começa. Eu falei, não, começou agora já. Porque a gente já está ouvindo. E a palavra, para criar raiz em nossas vidas, irmãos, é assim. A gente é alimentado e a gente coloca em prática. Se sempre fosse assim, toda segunda-feira, irmãos, a gente ia viver realmente novidade de vida. Todos os dias, sabe? Porque a gente se alimenta da palavra não só no domingo, a gente pode se alimentar todos os dias. E a gente se alimenta daquilo e coloca em prática aquilo. Você decide, você escolhe o caminho. Eu decido ir até Jesus, aprender com Ele, permitir que Ele carregue esse jugo, e eu decido viver essa vida descansando no cuidado do meu Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que assim seja na vida de cada um de nós, e que nós não venhamos viver inquietos. Que o Senhor venha aquietar a cada alma nessa noite, em nome de Jesus. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Ele será exaltado entre as nações. Ele é o nosso Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Faça a sua parte, sim, meus irmãos. Faça tudo que tiver ao seu alcance. Sim, meus irmãos. O Senhor nos dá forças. Mas saiba que tem lugares que a gente precisa descansar. A gente precisa permitir que Ele carregue. Para se depender só da força do seu braço, porque isso cansa. Entregue ao Senhor. Confie no Senhor. E ande com o Senhor. Aprenda com Ele que Ele é manso. Ele é humilde de coração. E assim nós encontraremos descanso para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Que nós iremos viver, ó Pai. Viver a Tua palavra.
Em nome de Jesus. Somente em Deus a minha alma descansa, diz o salmista, Salmo 62, versículo 1. Somente no Senhor a nossa alma descansa. A nossa alma encontra paz em Ti, o nosso coração se aquieta em Ti, a vida encontra propósito em Ti, Senhor. Contigo, ó Pai. Que tudo que fizermos seja com propósito, ó Pai, com significado, ó Pai. Que o trabalho, a criação dos nossos filhos, o nosso casamento, nossa família, o nosso servir, o congregar, o estar vivendo de igreja, o estar respirando, seja com propósito, seja com significado, seja para Ti, Senhor, seja aprendendo contigo, andando contigo, em intimidade, em comunhão contigo, permitindo que o Senhor carregue esse jugo, que às vezes nos torna cansados, sobrecarregados, porque estamos carregando sozinhos, mas que venhamos dividir com o Senhor, sabendo que o Senhor faz com que ele se torne suave, leve, pois o Senhor carrega os nossos fardos, o Senhor carrega as nossas dificuldades, o Senhor cuida de nós, e que essa fé, ó Pai, no nosso coração, na nossa vida, seja uma fé realmente inabalável, ó Pai, que nós venhamos caminhar, vivendo de fé em fé, de glória em glória, permitindo que o Senhor trabalhe em nosso caráter, para que nós venhamos cada vez mais sermos transformados por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Queremos viver, ó Pai, Te honrando, Te adorando, que dos nossos lábios saiam palavras de alegria, de gratidão, de louvor, de adoração a Ti, Senhor, nosso Salvador. Tu és tudo que temos, Tu és tudo que nós somos, Tu és a força das nossas vidas, ó Pai, e que nós venhamos viver para a honra e glória do Teu santo nome. Que tudo em nossas vidas, ó Pai, seja com propósito, com significado, e esse propósito, esse significado, seja para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Que tudo faça sentido, propósito, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai, trazer descanso para cada alma aqui, ó Pai. Venha em nome de Jesus, aquietar cada alma aqui presente, Senhor. Aquiete as almas, aquiete os corações, aquiete os pensamentos, aquieta, Senhor, aquieta os medos, em nome de Jesus. Que nós venhamos nesse momento trocar a nossa mochila, tirar essa mochila pesada, essa mochila que nós estamos carregando com culpa, com medo, com ansiedade, com incredulidade, com dúvidas, com ingratidão, com cansaço. Que nós venhamos tirar essa mochila, essa mochila que está pesando nas nossas costas, essa mochila de falta de fé, de falta de confiança, essa mochila de comparação. Que nós vamos tirar essa mochila e colocar uma mochila de pessoas, ó Pai, de gratidão, uma mochila com gratidão, com propósito, com significado, com alegria, em nome de Jesus, com fé, em nome de Jesus, com propósito, com eternidade, com olhos abertos, com ouvidos sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus, com perdão, uma mochila com perdão, com misericórdia, com graça, com identidades bem resolvidas, com caráteres transformados, em nome de Jesus. Carreguemos, ó Pai, a nossa identidade firmada, de pessoas justificadas graças à cruz, santificadas, salvas, chamadas de filhos e filhas, em nome de Jesus, filhos de um Pai Celestial, introduzidos em uma família eterna, com muitos irmãos, com muitas irmãs, fazemos parte de um corpo, onde esse corpo, a partir do momento que cada membro realiza a sua função, há o crescimento, há a edificação. Nós sejamos luz para outras pessoas, resposta de oração na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Que vivamos de maneira leve atrás de Jesus, aprendendo com Jesus, obedecendo a Jesus. Que paremos de carregar fardos que nos estão deixando sobrecarregados, fardos que estamos carregando há anos, uma falta de perdão, uma atitude, um pecado,
coisas que pesam na nossa vida, pesam na nossa consciência, que venhamos viver o poder da cura, o poder do perdão, o poder da transformação, através da fé no Cristo ressurreto, que está aqui no nosso meio. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio, tocando em corações. Ele está aqui no nosso meio, tirando o fardo pesado. Ele está aqui no nosso meio, em nome de Jesus, pregando o jugo, para que nós venhamos, em nome de Jesus, aprender com Ele, caminhar com Ele, todos os dias das nossas vidas. Que assim seja na vida de cada irmão aqui, em nome de Jesus. Que assim seja na vida de cada um que está aqui presente. Que o Senhor venha com paz, com descanso. Essa paz excede todo o entendimento humano. Essa paz vem de Ti, somente de Ti, Jesus. Somente de Ti, Jesus. A paz que o Senhor nos concede não é a paz que o mundo concede. Não é uma paz que o mundo pode nos dar. Somente Jesus concede essa paz. Aleluia. E esse descanso. Somente o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos viver esse descanso, essa paz, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, irmãos. Deus é fiel. Que venhamos ter um tempo de comunhão abençoado ali. Todos são bem-vindos a estar junto. E que venhamos viver o descanso do nosso Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esse culto. Que todos tenham uma semana abençoada. Vamos ficar ali mais um tempo ali juntos, tomando um café, tendo uma comunhão abençoada em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Que o Senhor continue, Pai, abençoando cada vida, Pai, nos concedendo uma noite agora de comunhão, uma noite de descanso. Que venhamos dormir bem, descansar no Teu cuidado, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a semana de cada um, ó Pai. Que seja uma semana que venhamos viver e desfrutar desse descanso que existe na Tua presença. Que seja uma semana, Pai, de vitórias, de bênçãos, de portas abertas, de boas notícias para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada família aqui representada. Que o Senhor venha cuidar de cada um, em nome de Jesus. Visita também nossa irmã Amanda, cuida dela, Pai, fortaleça ela em nome de Jesus. Visita também o esposo da nossa irmã Fernanda. O Senhor sabe de cada luta, o Senhor sabe de cada dificuldade, mas que eles possam viver em Ti também, descanso para a alma deles, em nome de Jesus. Que o Senhor venha continuar cuidando de cada irmão, cuidando de cada vida, nos dando uma semana cheia da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos os santos digam amém. Glória a Deus.